Boa noite a todos que estão entrando. Estamos aguardando aqui o João Traven, que é o nosso convidado do dia. João, que já tem uma experiência enorme com esporte, com eventos. Não é à toa que ele é o grande responsável organizador aí pela Maratona do Rio de Janeiro. E a gente hoje vai bater um papo com ele. Saber um pouquinho mais da questão dos eventos esportivos aqui na nossa cidade. Oi, João. Vou te enviar aqui o convite, não sei se você já se colocou para participar com a gente. E estou mandando aqui o convite para o João. Vê se chegou aí, meu amigo. Dizer que hoje a gente teve também uma audiência pública pela Comissão de Orçamento com a Secretaria de Transportes e com a Sete Rio. Né? Roberto, meu grande amigo, como é que tá aí? Tudo bem? Boa noite a todos. Rodolfo Garcia, obrigado pelo apoio. A categoria de fiscais auxiliares. Vocês merecem, vocês estão na linha de frente aí no combate à pandemia. E nada mais justo do que pleitear o adicional de periculosidade e o projeto das gratificações, às quais você teria direito, né? Teriam direito. João Traves, eu mandei aqui o convite, não sei se chegou para você. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vê se vai agora. Foi. Oi. E aí, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo Como é que jóia? você tá, hein? Tudo ótimo, tudo certinho. Todos inteiros? Todos inteiros, vamos aí. Pois é, como é que é, né? A gente se deparou com esse problemão aí nesse ano de 2020, um ano que prometia que os eventos podiam bombar e de repente chegou essa pandemia toda aí para atrapalhar os planos de todo mundo. Mole não. Tava até conversando com um amigo sobre isso, cara, porque na maratona a gente já passou por vários problemas aí, já passou greve de caminhoneiro, a gente já passou por Avenida Niemeyer fechada, e aí quando a gente menos espera, tem uma pandemia, né? Mas Pois vamos passar por essa também. Vamos tem que embora. ser mais uma, né? Mais um obstáculo que a gente vai ter que atropelar e passar por cima. Mais uma, Como é diria um verdade. bom maratonista, vamos correr, passar pela frente dela e vamos embora. Isso aí. Mas, João, fala um pouquinho aí da tua história com a Spiridon, né? Então, Spiridon Promoções e Eventos, que você é o cara que está de frente. Fala um pouquinho da Spiridon aí para todo mundo. então, irmão, a Spiridon ela começou em 92, a data de fundação dela foi em 92, e aí ela nasceu de um centro de treinamento de esporte que tinha o Lauter e o Norberto como sócios, e a gente viu que tinha um espaço para a empresa de eventos, porque as provas eram um pouco desorganizadas, né? Assim, eu como corredor, porque eu corria e era um pouco exigente e vi que tinha espaço, porque a prova às vezes não tinha medalha, às vezes a distância não estava certa, às vezes não tinha água, Ou né? seja, você pegava esses detalhes todos, percebia que tinha as falhas e, opa, aqui Aí eu falei, pô, vou entrar nesse aí métier. eu chamei esses dois amigos aí, falei, vamos montar a Spiridon Eventos. Aí a gente montou a Spiridon Eventos em 92, começou naquela época, fazendo eventos pequenos, provas pequenas e tal. E fiquei levando com o Norberto e com o Lauter, e lá para depois, uns anos depois, eles ficaram só com a parte de treinamento e eu fiquei com a parte de eventos, né? E a gente começou a andar. Já corria, eu corri a primeira maratona em 82, foi a primeira maratona que eu acho que eu corri. A Maratona do Rio começou em 79, não foi isso? A primeira edição dela lá atrás? Alô, vê como é que tá aí. Estou te ouvindo. Você deu uma Tá oscilada escutando aqui, aí? estamos te ouvindo. Tá bom. Sim. Então, a Maratona do Rio começou em 79 com uma empresa que chamava Printer, que era a Eleonora Mendonça, que foi até atleta olímpica, né? Sim. Então, ela começou em 79, era outro formato. Depois tiveram outras organizações também, né?
E eu Você, corri. você correu a de 82. Comecei a correr maratona ali em 82. Eu entrei, a primeira corrida que eu corri foi uma meia maratona da Ponte, que chamava Corrida da Ponte, que saía lá de Niterói e chegava no Rio. Foi foi a primeira corrida que eu entrei. Eu já corria e tal, aí comecei dando uma volta na lagoa, comecei correndo com cachorro, 500 metros, depois comecei a treinar com outras pessoas e corri uma volta na lagoa e aí começou ali. Mas o negócio da maratona, a primeira que eu fiz de bicicleta. Aliás, a primeira que eu fiz vendo a prova, não sabia nem o que era maratona, eu fiz de moto. Eu tinha uma moto, aí eu falei, ano que vem eu faço, eu não consegui treinar para maratona, fiz de bicicleta. E aí, em 82, eu fiz a primeira maratona correndo. Eu frequentava uma academia no Jardim Botânico, comecei a treinar lá com os professores, e aí corri em 82, e aí não parei mais, né? E aí eu fui correr, eu comecei a trabalhar com turismo em 87. Em 88 eu fui correr a maratona em Nova York. E aí vi o que era a maratona em Nova York, o potencial daquela prova para a cidade de Nova York, né? Eu fui dinheirinho contado para comprar um tênis, deixei para comprar o tênis no último dia que eu ia vir embora e quase fiquei sem tênis, porque era um absurdo. Aqui no Brasil não tinha tênis importado. E as pessoas, os brasileiros que iam, a gente fez um grupo com 20 pessoas, tinha um brasileiro lá que comprou 50 pares de tênis para vir vender aqui no Rio, né? No Rio. Mas eu vi o potencial que tinha a cidade, os hotéis todos lotados, e olha que a prova na época, a Maratona Nova York, tinha, acho que em torno de 20 mil pessoas, 18 a 20 mil pessoas em 88. Hoje ela tem 60 mil pessoas porque é limitado, né? Se não, teria mais, né? Teria mais. Tipo, acho que vai mais de 300 mil pessoas na loteria. Essa de Nova York, qual foi a primeira edição dela? Você sabe dizer? Então, ela vai fazer 50 anos esse ano. Então, Esse ano seria o centenário dela. Em 70, né? Começou em 70. Isso aí. Uhum. Começou dando voltas no Central Park. E hoje ela passa em 5 bairros lá de Nova York, né? Passa em várias pontes, essas coisas assim. Então aí em 88 eu fui correr lá e eu falei, caramba, dá para fazer uma prova dessa no Rio. Isso em 88, primeira viagem que eu fiz, fiquei deslumbrado e tal. Deixei de trocar de carro para viajar, foi a melhor coisa que eu fiz. E aí eu vi o que era. Aí de 88 até 2000 eu corri várias maratonas em Nova York, depois eu continuei indo para Nova York como expositor, né, da Maratona do Rio. Né? Existe um programa de diretores de prova também que eu faço parte, aí costumo ir também para ver as novidades, que por sinal é mais fácil organizar lá do que organizar aqui. Mas aí com aquela ideia de 88, de ver a prova, de fazer a prova, de organizar, a gente conseguiu organizar a primeira Maratona do Rio em 2003. Né? Porque passou 2001, 2002, não teve Maratona do Rio. Não teve, né? Não teve 2000, depois 2 anos que não aconteceram, né? Teve algum motivo específico? Não lembro. Não, acho que não tinha patrocínio. Quem estava organizando não conseguiu fazer. Desistiu. Aí em 2003, a gente tinha o secretário de Esportes e Lazer, o Rui César. A gente fez com a ajuda da secretaria e começou ali. E como é que começou assim? Como é que foi a decisão com vocês pegando a ideia de, nós vamos fazer a maratona? Então, a gente fez uma carta de intenção. Eu tinha um sócio nesse evento, que era o Carlos, falecido. Carlos Sampaio, que faleceu há 2 anos atrás. E aí a gente, com a ajuda do Rodolfo, do Fernando, Azeredo, que hoje ainda trabalham na prova conosco, a gente bolou um percurso que seria um percurso ponto a ponto, né? Saía do Recreio para chegar no aterro, que é um percurso com os corredores, né? Assim, um percurso que eu sempre quis correr. Sai de um lugar e chega no outro. Então a gente bolou esse percurso, estava 2 anos sem ter prova, anunciamos, fizemos uma carta de intenção com a secretaria, pegamos apoio dos órgãos oficiais da cidade, fizemos várias reuniões, e aí começamos ali a nova Maratona do Rio, né? Esse novo percurso,
que é o percurso original da prova, nesse novo formato, que não foi nesse percurso no ano passado por causa da Niemeyer, né? Que a Niemeyer estava com problema, né? Fechada, fechou, né? E estava o risco de desabar. Abriu agora, mas mesmo assim também está com a situação de que se chover ou se ventar, não pode ser feito, ela tem que fechar. Fica com uma dúvida se realmente... Né, a Secretaria de Infraestrutura diz que não, que está tudo bem, mas fica sempre uma dúvida. Né? O nosso prefeito mesmo falou que poderia abrir, né, conseguiu abrir e tal, mas ele mesmo falou, se chover forte ou se ventar... Aquelas cancelas que recomendado, recomendado que feche. Né? Então a gente não pode fazer uma maratona passando ali com essa dúvida, né? Porque a maratona, ela, além de ser medida oficialmente, né? É uma prova que faz parte da IAAF, é uma prova que faz parte da EMS, é um percurso medido, aferido, e a gente começa a botar as estruturas na rua com uma semana antes, né? 8 dias antes. Então a gente já monta posto d'água, essas coisas todas, com 8 dias antes. Você imagina, o tempo muda e entra uma chuva forte, um vento forte, como é que a gente faz? Exato. E fora isso ainda tem a situação dos ônibus, que a gente tem uns ônibus que levam os corredores do aterro até o recreio. Né? Então a gente tem que fechar os ônibus, reservar os ônibus, são cerca de 200 ônibus. Então eles são pré-pagos antes. Né? Então não é um negócio assim tipo um aniversário de criança, que você faz a festa, não, vai ser no Play que é aberto. Aí choveu, não, vamos botar na parte fechada do Play. Não é assim. Então muitos corredores não entendem, eu já falei isso em outras lives aí. Então a gente tem que ser um negócio pensado. Então a gente fez, o ano passado mudou o percurso, depois que a gente teve uma reunião com a prefeitura, o coronel do Bombeiros falou que por ele não teria a prova nesse percurso da Niemeyer, porque seria muito arriscado, e a gente em 28 dias mudou a prova para um percurso no centro, né? Foi assim uma coisa de doido, mas a gente conseguiu, e esse ano a gente já melhorou o percurso, tirando alguns túneis e essas coisas todas, né? Então, a maratona é uma prova que os corredores do Rio, é uma prova que os corredores adoram, né? É uma prova que mexe com o turismo, porque 65% dos corredores que vêm correr aqui, né, desse universo de 40 mil pessoas, são corredores de fora do Rio de Janeiro. E esse corredor, geralmente, quando ele não vem sozinho. Um ou outro vem sozinho, mas a maioria traz 3 pessoas, traz 4 pessoas. Traz o núcleo familiar, traz amigos. Traz passa o fim de semana logo todo aqui no Rio, né? Faz um turismo isso ali. Aí. Né? Voltou. Voltou agora. Então, a prova, além de ter esse número de pessoas, em torno de 40 mil pessoas, né? É uma prova que a gente, com esse formato de fazer no feriado de Corpus Christi, que começa na quinta-feira, né, a entrega de kits, aí sexta é um dia off, no sábado já tem a primeira prova, que é a meia maratona, e a corrida de crianças, domingo tem uma prova de 5 km, 10 km e a maratona. Então, tem distância para todo mundo, né? O cara vem correr a maratona, traz a esposa que vai correr a meia, traz um filho que vai correr 10 km no domingo. O outro filho pode correr no sábado a maratoninha. Então, atende todos os públicos. Né? Então, é por isso que movimenta a cidade absurdamente. Né? Os hotéis ficam lotados. Né? Só para a gente... Deixa eu contextualizar aqui, só para a gente... Que eu vi que entrou aqui o Marco Grado, que é um grande amigo. Isso, gente muito boa. E foi a pessoa que há 12, 13 anos nos apresentou você a mim e ao meu pai. Isso mesmo. Então, eu lembro que naquele período, 2007 para 2008, foi quando a gente se conheceu, né, e conheceu um pouquinho mais aí da Maratona do Rio, e fomos apresentados pelo Marco Grado. Então, ele inclusive, desculpe eu interromper, ele é coordenador de transporte nosso aí,
e ele vai para a garagem do ônibus, solta todos os ônibus, assim, não tem o Pou- que reclamar. Olha, eu conheço pouquíssimas pessoas que são tão operacionais quanto ele. Ele Nisso ele é fera, é fera mesmo. né? Isso aí. Então vamos lá, desde Mas 2003. eu não posso Hã? ficar falando dele só porque a maratona, a gente tem 2.000 pessoas trabalhando. Eu ia perguntar isso, foi a Isso pergunta do aí. Rafael Pazos aqui, né? Que é É. da galera aí do ciclismo, do turismo esportivo. Dessas edições de 2003 até agora, em média, quantas pessoas estão envolvidas em todo o processo da organização? Então, a gente só de coordenador, subcoordenador, não sei o número exato, não vou te falar exato porque que muda também. Mas entre coordenador, subcoordenador, líder de percurso, essas coisas, a gente tem de mais de 200 pessoas. E esses coordenadores, subcoordenadores, eles têm vários staffs abaixo deles, né? Então, se um coordenador desse tem 10 staffs, você multiplica 10 vezes 200, dá os 2.000, né? Porque às vezes eu falo Uhum. 2.000 e pouco, as pessoas, É. será que tem isso tudo? Eu falei, tem isso tudo sim, Ou entendeu? seja, É. num evento desse, no dia ali, você tem trabalhando duro, né? Porque imagino a tensão que é organizar e acompanhar toda a organização, mais de 2.000 pessoas envolvidas. Então, Com certeza, ainda fora as pessoas dos órgãos municipais, Guarda sim, Municipal, tô vendo Sete aqui, ó, Rio, o PP da o Sete Rio tá aqui, ó, PP, fazendo um PP, joinha. o Diniz está aí também. O Então, só Diniz. a quantidade de pessoas desses órgãos, entendeu? É impressionante. Com LURB, né? Então, é muita gente, né? E só nesse movimento de órgãos, quando saía do recreio, então, quando estava saindo do recreio, chegando no aterro, a gente passa, são 3 batalhões da polícia, né? São mais de 4 delegacias envolvidas, né? Vários hospitais, então é muita gente envolvida, né? Então é muita gente envolvida. Quando a gente faz a reunião com esses órgãos, geralmente a gente faz no COR, né? Então o COR oferece uma estrutura excelente, a gente faz a reunião com todos esses órgãos lá. Então Perfeito. é muita gente envolvida, é muita gente, é impressionante, né? E é aquele negócio, você faz a maratona. Eu faço a maratona, mas eu tenho uma equipe imensa, né? As Uhum. camisas chegam, tem que ser separadas no galpão, tem o coordenador do galpão, coordenador de montagem de kit, né? Depois na entrega de kit tem outros coordenadores que recebem isso. Então as pessoas vão correr e elas não sabem qual é o tamanho da máquina, tamanho da engrenagem. Então, se você vai falar que você faz a prova, eu não faço a prova sozinho. Além de ter sócio na prova, né, outra empresa Sim. que a gente está junto, que é a Drainfact, a gente tem uma estrutura enorme. Então, o staff que vai entregar a água, ele é tão importante quanto um coordenador, ele é tão importante quanto eu. Entendeu? Lógico que não existe ninguém substituível, todo mundo pode ser substituído. Mas eu acho que todo mundo é importante, desde os órgãos municipais, os órgãos estaduais, até os staffs que trabalham e diretores da prova, essas coisas assim. Então, A gente pode dizer que é o seguinte, os corredores, se eles conseguem ficar focados só na corrida, acaba a corrida, tudo, tá todo mundo pensando só em corrida, é porque o evento deu tudo certo. com certeza, com certeza. A gente não quer nem elogio da prova, a gente não quer reclamação, porque você tem que agradar os corredores, você tem que agradar a cidade, você tem que agradar os patrocinadores, né? Então, você não pode, vamos supor, tem gente que mora em Copacabana e não quer nem saber de corrida. Ele quer atravessar a praia dele ali, ele quer ir para a praia, ele não quer saber da corrida, né? Ele não sabe nem o movimento que a corrida representa para o Rio de Janeiro, né? Exato. De quase 90% dos hotéis lotados, os restaurantes lotados, os táxis, os carros de aplicativo lotados. Então, movimenta muita coisa, É né? aquela história que a gente fala da cadeia econômica do turismo, né? Que tem mais de 50 atividades envolvidas, eventos, bar, restaurante, hotéis, transporte particular, transporte público. Com Ou seja, certeza. você tem ali uma série de coisas que dependem, né, de um evento, e na realidade você está movimentando toda uma economia, Tudo. toda uma. A empresa que vende fruta para dar para os corredores, né? A empresa que vende biscoito, a empresa de sanduíche, tudo, movimenta muita gente.
Né? A loja, mas eu vendo roupa, eu vendo tênis, vai vender para o corredor que você está vendo aqui, visitar e vai comprar. Com Eu certeza. vendo joia, vai vender, entendeu? Então o movimento é muito grande. Né? Essa, entendi. Essa tua experiência, então, que teve, você trouxe lá da Maratona de Nova York, foi enriquecedora para você conseguir se colocar de frente e ajudar a organizar aqui no Rio de uma forma mais profissional, né, desde 2003. Foi isso. Com certeza. Inclusive, até essa experiência de que eu falo que a loja, quando fui em 88 correr lá, eu tentei comprar o tênis que eu falei, eu fui em mais de 10 lojas, não tinha meu tamanho. Para comprar o tênis, eu comprei um único par que tinha, caro pra caramba. Mas não tinha por quê? Não, que eu calço 13, que é 45, Não. e as pessoas compram tênis absurdamente. Eu deixei para o último dia que eu falei, vai baixar o preço, o dólarzinho contado, né? Eu levei 88, dinheirinho contado para comprar. Eu falei, tem que comprar um tênis para eu treinar, porque aqui os tênis que a gente corria aqui no Brasil na época era tênis importado que alguém trazia, e eu corria com tênis importado que eu comprei usado, naquele antigo jornal Balcão. Entendeu? Então era aquele tênisinho, eu treinava, fazia longa. Quando terminava a longa no sábado, que era o dia de longa, na segunda-feira eu levava para um sapateiro. Você vê a cadeia econômica, como é que é. Sim. Levava para um sapateiro no Leme para consertar o tênis para eu correr no sábado seguinte. Entendeu? Então é absurdo. Assim, a cadeia econômica, você não pensa. Se você pensar numa atividade, essa atividade não movimenta. Movimenta sim. Muito. Movimenta todas, entendeu? Entendi. É impressionante. Hoje, o seu evento, ele tem, além da maratona, ele tem também a meia maratona e o que a gente chama da Family Run, que é uma menorzinha, são 6 quilômetros, né? São 5 e 10. Quilômetros. 5, 10 e a maratona. A partir de que ano que foram incluídas essas duas provas também? Então, quando a gente começou em 2003, até 2003, acho que até 2006, a gente só tinha a maratona e a corrida que chamava Corrida pela Paz. Isso. E a maratona saía do Recreio e a Corrida pela Paz era realizada no aterro. Para que essa Corrida da Paz? As corridas, às vezes o cara não estava preparado, mas queria estar envolvido. Às vezes o cara trazia a esposa, trazia o filho, que não ia correr a maratona, mas queria estar na chegada para ver a prova. E aí ele corria os 6 quilômetros, que era a Corrida pela Paz. Então, em 2006, 2007... Não, acho que foi 2009 que a gente... Não, 2007 a gente botou a meia maratona. Aí tinha os 6 quilômetros, a meia maratona e a maratona, né? E aí em 2008, 2009 a gente fez a parceria com a Give Me Five, que a Dream Factory depois absorveu e comprou a Give Me Five. E aí a gente mudou o nome para Family Run e continuou os 6 quilômetros. E há 2 anos atrás a gente botou a distância. Aliás, 2 anos não, foi ano passado. A 19. Gente botou a distância de 5 quilômetros e de 10 quilômetros. E esse ano de 2020, essas provas eram realizadas juntas. Então, esse ano de 2020, a gente resolveu separar a prova de 5 e de 10. Uma começa às 8 horas da manhã e a outra começa às 10 horas da manhã. Isso dá oportunidade. Entendi. Isso dá a oportunidade de... Estou olhando aqui o negócio que o Diniz está escrevendo. Eu ia perguntar isso, né? Como é que ficou... Como é que você se programaram para esse... vamos falar disso. A gente vai falar. Então, a gente tem a oportunidade de ter a corrida de 5 e 10, a meia maratona no sábado, a maratona no domingo. A gente montou o desafio, que tem pessoas que correm no sábado a meia maratona e no domingo correm a maratona. Então, esse cliente nosso, esse corredor, ele ganha 3 medalhas. A medalha de sábado, a medalha de domingo e uma terceira medalha. E em breve a gente vai botar outra distância na quinta-feira para aumentar esse desafio. Isso faz com que os corredores de fora fiquem mais tempo na cidade. E é bom para a cadeia econômica toda. A ideia é essa. Você inventou isso? Não, eu não inventei. Na Disney já tem isso. Já funciona super bem em 4 dias. A gente só trouxe para cá. E outras provas do Brasil estão fazendo também.
É verdade, não é vergonha nenhuma copiar o que dá certo. Né? Não, nada, Pelo contrário. Exatamente. Só que aqui é mais bonito, né? É, muito. A gente tem isso aí. Né? Então, o Diniz tinha perguntado, quando começou a história da pandemia, que a gente viu que ninguém sabe, né? Deixa eu só fazer um parênteses, João, assim, para contar, porque eu lembro que em 2000, acho que foi na de 2008, vou lembrar até que a história que o Marco Grado estava junto, você tinha feito um convite para mim e para meu pai para que a gente pudesse participar lá com você, acompanhar. E na época tinha uma questão política interessante, que muita gente talvez não saiba. Na época o César Maia era o prefeito, a cidade não tinha um vice-prefeito, que era o Otávio Leite, né, que hoje é o secretário de Turismo do Estado. Ele tinha saído para se candidatar para deputado, se elegeu deputado, foi para Brasília. E o meu pai, o Aloysio, ele tinha, no meio de meados de 2007, ele assumiu como presidente da Câmara Municipal. Então, pela sequência, quando o prefeito se afasta, o presidente da Câmara assume momentaneamente. E naquele período da maratona, de 2008, o ex-prefeito César Maia estava viajando, não estava no Rio. E então a gente foi, o meu pai no dia ele não foi como vereador, foi como prefeito em exercício da cidade, para junto com você lá entregar as medalhas, né, fazer naquela cerimoniazinha de encerramento dos vencedores, né, da premiação dos vencedores. Né. Então foi uma história que assim, né, ficou marcada e tudo, que eu lembro. Na época, estava aquela coisa do IPTU, tudo o pessoal reclamando. Não, mas não é o César Maia, não. Ah, não, então tudo bem. Aí teve essa história lá em 2008, né, junto com você, com o Marco Grado e com o pessoal. Foi isso mesmo. Bacana. Mas vamos lá. Ano passado teve o problema da Niemeyer, mas vocês conseguiram ali passar por cima, resolvido. E agora, em 2020, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, qual foi a sua primeira reação? Como é que você pensou? O que vai ser da Maratona do Rio agora? Como é que foi primeiro que a gente hoje, a gente ainda não sabe como é que vai ser assim, a situação, né? E lá em março, né, a gente estava vendo na China como é que ia acontecer, quanto tempo ia demorar. Então, eu lembro que a empresa, a gente começou home office 18 de março. Hoje é dia 27 de maio. Né? Então, quando a gente viu que não ia dar para fazer em junho, a gente entrou em contato com a Sete Rio, entramos em contato com outros órgãos da prefeitura, e aí eu conversei até com o Diniz sobre isso. Ele falou, a melhor data realmente, que a gente precisa de um feriado, e a gente precisa de 2 dias. Então, a gente precisa do domingo, dia 11, e do feriado, dia 12 de outubro, que a gente já tinha uma prova para fazer até nesse dia de 11 de outubro. Então, a gente escolheu, junto com a prefeitura, a gente escolheu essa data de outubro, que era bem longe da data de junho, né? Da data que a gente estava para fazer. E a gente acha que a gente consegue fazer em outubro. Vamos torcer, a gente ainda tem várias, a gente vai até falar sobre isso ainda hoje, mas tem várias pessoas que perguntam, mas... Fato é que vai ter. Sim, a gente quer fazer, né? Vai ter que ter. E a gente quer fazer em outubro, estamos trabalhando para isso, né? Então, a gente... Vamos ver como é que vai ser, né? A gente está agora... Estão tendo protocolos, o prefeito já vai abrir algumas atividades, né? A gente ele falou, eu vi ontem numa live dele, ele falando que vai abrir as academias, acho que a ideia no primeiro momento é abrir, pelo menos ele falou isso, até saiu no jornal também ontem, lojas de automóveis, lojas de imóveis, academias e shopping centers. Você pegando pelo Brasil todo, principalmente no sul, mas você já tem hoje vários shoppings que abriram com todos os protocolos. A verdade é que o shopping tem uma associação muito organizada, a Associação Brasileira de Shopping Centers. Então, eles estão assim, bem organizados com relação a esses protocolos de segurança nos shoppings, né? Protocolos sanitários nos shoppings. E o COR, né, junto com o gabinete de crise da prefeitura, eles estão trabalhando justamente nesses protocolos das diversas atividades que já estão todas assim aguardando o momento que vai se definir, vai abrir. Então vão abrir algumas e eu acho que paulatinamente vão abrindo as outras.
Eu até fiz uma ponderação com a Sete Rio hoje na, na audiência pública que teve sobre LDO e tudo, mas sempre se fala sobre a pandemia, né? E já tinha conversado com o pessoal do gabinete de crise também, aproveitando que haja esse indício, essa indicação, esse planejamento de que no primeiro momento que se definir pela abertura as academias serão reabertas, para que no mesmo momento você tenha todas essas atividades esportivas ao ar livre também aptas para que sejam realizadas. Até porque um esporte ao ar livre, ainda mais um esporte individual, mas uma corrida, um ciclismo, né? Você tem aí trilha, você tem diversas atividades. Eu conversei muito com o Rafael Pazos essa semana sobre isso. E a gente vai ter até uma reunião, né, para falar sobre essa coisa dos protocolos. Mas essas atividades ao ar livre, ainda mais as que são individuais, elas têm muito mais segurança até do que numa academia que vai precisar... Com certeza, com certeza. Para a pessoa ficar dentro da academia, né, se eu tiver que escolher em fazer uma atividade numa assessoria, com uma tenda na praia, ou ir para dentro da academia, voltar para a academia, eu prefiro ir para a praia. Usar as assessorias esportivas que tem, né, em vários lugares, no entorno do Maracanã, aquelas coisas que tem ali são importantes. Eu até nem falei das assessorias na cadeia econômica. As assessorias, elas estão no Rio todo, estão no Brasil todo, vem gente de assessoria do Brasil todo, e elas treinam as pessoas, né, para uma melhor qualidade de vida. Às vezes o cara não quer correr corrida nenhuma, ele quer ter uma qualidade de vida boa, né? E aí ele começa a treinar e às vezes começa mordido pelo bichinho da corrida e quer participar, ganhar uma medalha. Então as assessorias, eu acho, né, nada contra as academias, mas eu acho mais segura a atividade ao ar livre, mais segura do que a academia no primeiro momento, né? Então tem que criar esses protocolos, né? Como é onde que bota a tenda, se tem tenda, né? Se não vai ter tenda, se vai ser na areia, né? De quantos alunos pode por vez, se os alunos vão usar máscara, como é que vai ser a história. Isso aí as assessorias vão... O protocolo vai ser feito e eu acho que o pessoal vai seguir. Agora, o que é importante também, não está tendo corrida. Então, eu acredito, né, que a gente está pensando lá como é que vai ser a maratona, como é que vai ser a largada da maratona, assim, em ondas. A gente precisa realizar provas menores, né, com várias baterias, né, onde tem a pessoa. A gente sabe que a distância de 2 metros é uma distância segura. Sim. Então vamos botar lá o pessoal para largar de 2 em 2 metros, né? Um fica aqui, o outro fica 2 metros para lá, o 2 metros para trás. Isso que eu ia te perguntar, João. Como é que você imagina que vai ser a Maratona do Rio, que a princípio está marcada então para outubro, 11, 12 de outubro, não é isso? Isso. Como vai ser a Maratona do Rio, que é um evento grande, né, que envolve milhares de pessoas. E como você está pensando nesses, tipo assim, fazer um teste antes de ter a maratona em si? Como você está imaginando que seja? Então, eu acho que a gente precisa ter teste. Até com o apoio da prefeitura, eu pedi até para você tentar fazer essa interface. A Sete Rio já está aí assistindo, já fica sabendo. Então, que a gente tem também. apoio. E aí entrar o Cadu, está aqui o Cadu, a Valéria, são pessoas que estão relacionadas aos eventos aí. Isso aí, que a gente tem apoio da prefeitura, seja em todos os órgãos, todo o âmbito da prefeitura, né? Tipo, que a gente tem apoio da Conlurb, a gente tem apoio da Sete Rio, né? Então tentar conseguir os operadores com a Sete Rio, né? Porque no primeiro momento a gente vai ter que fazer provas para poucas pessoas que talvez os patrocinadores talvez não se interessem, né? Mas talvez eu tenha um interesse. Você deu o exemplo do Rafael, que ele está assistindo aí. Eu posso tentar um apoio com o Rafael? Rafael, você pode apoiar, dar 5 diárias para sorteio, alguma coisa? Aí eu vou botar a marca dele no backdrop e eu tenho que, hoje em dia, pagar a TAP. E a TUAP. A publicidade. A TUAP para usar a área e a TAP da publicidade, que eu não posso que o meu patrocinador seja multado pela publicidade, porque eu botei uma publicidade indevida. Então, eu acho que a gente vai ter que pensar nisso aí, para a cidade começar a voltar ao normal, né? Que tem a isenção da TAP e da TUAP. Eu acho que isso é uma questão de conversar, né? Para a gente conseguir apoio, essas coisas, até porque a gente pode criar um protocolo que seja utilizado no Brasil todo, né? Então, acho que a gente tem que pensar por aí. O Rio sempre foi inovador em eventos, inovador em várias situações,
então pode ser que seja em mais uma. Então, eu acho que vai ter que ser por aí, a gente criar protocolos, pensar. Então, para a gente saber como é que vai ser a maratona lá na frente em outubro, a gente precisa ter esses eventos antes. Isso aí é fato, né? A gente vai precisar fazer, entendeu? Acho que vai chegar, é o momento agora de o poder público apoiar, no sentido de não que o poder público vá pagar algo pelo evento, mas se conseguir tirar da frente algumas despesas que vocês têm, Isso acho aí. que nisso já está ajudando bastante, né? A gente deu o exemplo aqui da TAP e da TUAP, as duas taxas. Tem a questão dos operadores, tem a questão do licenciamento, né? Como é que é hoje o licenciamento? Como é que você acha que pode ser melhorado, né? Ainda tem meio um pouco burocratizado, a gente precisa de repente construir algum projeto, algum procedimento que seja talvez mais célere, menos burocrático e mais fácil para que os organizadores tenham mais segurança, mais tranquilidade na hora de fazer todo aquele processo de organização? Então, eu não tenho que reclamar de legalização, de evento, nada disso. Cada dia está melhor. Hoje a gente soube até que o bombeiro vai autorizar com bem mais fácil, né, o alvará, e eu acho que vai Bom, ficar muito mais rápido, né? Hoje teve no Diário Oficial umas medidas aí. Mas tem várias coisas que a prefeitura pode modificar e tal, porque são normas, às vezes, que são antigas, né? Tipo, a TAP, ela é cobrada, posso estar enganado, mas é como se fosse por 30 dias a taxa, né? Eu posso estar até enganado no que eu estou falando, mas eu tenho quase certeza. E o evento, às vezes, são 2 dias, a maratona são 4 dias, né? Eu acho que isso aí a gente tem é, que pensar, né, nisso eu aí. tenho falado muito com o pessoal do ramo de publicidade que tem essas não são divergências, mas tem essas questões que não são atuais para o momento em termos de publicidade, não do pagamento, mas se paga por um período e na realidade não se fica o período completo. Né? Só para você ter uma ideia, tem certos tipos de publicidade que você paga por ano inteiro e às vezes só fica um mês. Então, É isso aí, tem isso umas aí. distorções que precisam ser revistas nas leis que existem. E aí você pode ter certeza de que a Câmara está de olho e a gente vai fazer o possível para conseguir alterar essa legislação e torná-la adequada à nossa realidade, Rio de Janeiro, momento pós-pandemia. Isso vai ser fundamental para a gente conseguir garantir a retomada econômica junto com a iniciativa privada, junto ali à sociedade civil, que todos possam dar as mãos no sentido de participar juntos dessa retomada e recuperação econômica do Rio, né? E você vê, como eu falei, a maratona e outros eventos, o movimento que traz para a cidade, a quantidade de dinheiro que a cidade arrecada dos impostos, né? Então, se você falar assim, poxa, mas a maratona vai isentar, a prefeitura vai isentar a TAP e a TUAP da maratona. Eu acho que tem. Isso aí não quer dizer nada, entendeu? Porque o retorno que dá para a cidade dos impostos, entendeu? Então, eu acho que isso não é nada demais, não é nada ilegal, não é nada imoral, né? De falar, não, isentou sim, porque tem um retorno muito bom para a cidade, né? Então, Não é uma. Como é que a gente como podemos chamar? Não é uma isenção para não ter dinheiro. Na realidade, é um investimento para ganhar mais. com certeza, um investimento para a prefeitura arrecadar mais, né? Porque é a maratona da cidade do Rio de Janeiro. Está no calendário oficial da Oficial. cidade, né? É, então eu acho que é por aí. Além de ter a visibilidade, que a prova tem TV, ESPN Internacional cobre há vários anos a maratona, né? Então isso aí não dá nem para quantificar, né? Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, ele falou outro dia ele estava vendo um programa da ESPN Esporte e ele viu a maratona do Rio, né? Então, assim como ele viu, outras pessoas estão assistindo também, né? Então, eu acho que o evento, né, evento em geral, do modo geral, não estou puxando a brasa para minha sardinha, mas a maratona, depois do Carnaval, Réveillon, é um dos maiores eventos de rua, que traz a maior Exato. quantidade de pessoas ao mesmo tempo para a cidade.
né? Então, eu acho que é por aí. Tem que Né? saber Então, aproveitar, né? Tem que saber com certeza, com certeza. aproveitar ao máximo. É. Dizer aqui, se eu não me engano, João, o Marco até falou isso aqui, escreveu, a questão da maratona estar no calendário oficial, na época que meu pai foi vereador, acho que ele fez um projeto incluindo. Se não me engano, foi assim. Então, eu acho que esse projeto é dele. Eu É, não quis nem falar é, direito isso, porque eu não é, lembrava, a memória é curta, né? foi. A cabeça aí eu poderia estar, mas eu tinha quase certeza de que esse projeto é dele. Foi uma lei O da dele mesmo. São Sebastião era de outra pessoa, de outro vereador, na época, mas da maratona foi um projeto dele. Tenho quase certeza, Tem. 99% de certeza. É. Entendeu? Que é dele esse projeto. Entendeu? Então um amigo meu dizendo que estou ficando velho. Isso aí eu sei, ninguém precisa falar nada. Até por isso que eu estou em casa esse tempo todo. Quem tá falando é o Grupo, Fernando é o Silva. Fernando. É por isso que eu estou em casa. É grupo de risco. Eu tenho que ficar quietinho em casa mesmo. Entendeu? Então eu sei que eu estou ficando velho. Mandar um abraço carinhoso para a querida Patrícia Amorim também. Isso aí, gente. Gente muito boa. Gente muito boa, né? Super competente. Aliás, tá cheio de gente muito boa assistindo aí, a gente aí. Muito legal. Verdade. É verdade. E você sabe que a gente tem conversado bastante, né, com aquela associação também da Apresenta Rio, que tem. A gente faz parte. Vocês fazem parte, vocês têm Também, colocado vários assuntos para tentar todos se unirem em prol de um projeto quase que único ali para que o Rio valorize a indústria de eventos, a indústria do entretenimento, a indústria do turismo, que está tudo ali interligado. E eu acho que vai ser importante porque vocês construíram ali um texto para uma minuta de projeto de lei. E é importante que a gente consiga passar isso pela Câmara, porque talvez vai ser uma lei atualizada, né, e adequada à nossa realidade agora do Rio de Janeiro pós-pandemia. Isso incluindo essa questão da TAP, da TUAP, dos licenciamentos, né, várias questões ali que foram colocadas, para que a gente consiga fazer com que a cadeia econômica venha, né, tenha interesse em... a Patrícia está aqui também. Beijão, Patrícia. Que a cadeia econômica toda faça parte junto com vocês, que as empresas venham. O Rio tem que sinalizar que vai ser uma cidade atrativa para que todos possam novamente empreender e investir. A gente vai ter que valorizar o que temos melhor, que são nossas paisagens, como você falou, aqui é muito mais bonito do que Nova York, por exemplo. Né? E se a gente conseguir valorizar as nossas paisagens, colocando vocês que sabem como fazer os eventos, como fazer a coisa acontecer, eu acho que aí a união com o poder público, seja o executivo, o legislativo, todos ali juntos, em prol do Rio de Janeiro, né? Que a gente precisa movimentar toda essa cadeia produtiva para que a cidade volte a ter a sua recuperação estabelecida. Eu vi, João, o pessoal falando muito aqui daquela coisa de corrida em ondas. Explica um pouquinho para a gente o que é isso. Então, a corrida em ondas, a gente já faz a corrida em ondas por causa do tempo, né? Vamos supor, se eu corro em 4 horas, você corre em 3, a maratona, você tem que sair na minha frente. Então, quando você faz a inscrição, você já bota na tua inscrição qual é o tempo que você corre. E automaticamente, quando a gente produz número, a gente vai entregar o kit, essas coisas, a gente já bota você largando na frente da pessoa que é mais lenta do que você. Então, isso você faz com que a prova, quando a gente larga a meia maratona na Barra, a gente faz isso. Quando a gente fez a corrida da ponte, a gente fez isso, né? Que as pessoas correm melhor, né? Então, não larga todo mundo junto, né? Então, você consegue organizar melhor, né? Consegue que as pessoas sigam, né, dentro daquele ritmo que está programado. Então, é bem melhor. Então, no caso da corrida da ponte, que era uma área mais estreita, a gente fez a largada por ondas e cada um corria no seu tempo e passou no posto d'água, que o posto d'água conseguiu atender as pessoas numa situação melhor. E a gente faz isso na maratona. Na meia maratona também a gente faz isso. Isso faz com que o nosso cliente, que é o corredor, fique mais confortável. Então, essa largada em ondas, talvez sejam ondas com mais tempo, talvez sejam ondas mais longas, né? Mas para a gente não ter aquele negócio de ficar muito aglomerado. Então, talvez a gente tenha que
nesse novo protocolo, nesse novo normal que a gente vai fazer, a gente talvez tenha que fazer isso, né? Então, a gente está pensando, a gente não sabe ainda. Talvez esse Né? modelo tenha que ser o padrão do normal, pelo menos nos próximos Isso aí, a gente não meses sabe. aí, né? Talvez até ano que vem. A gente viu outros países aí que já começaram fazer tem algumas atividades, já começaram os protocolos de restaurante, que o restaurante está eu vi um na Holanda, eu não sei onde é que foi, a gente tem tanta informação que a gente não lembra, mas que como se fosse a mesa, era uma coberta, tipo uma casinha, e os clientes estavam ali dentro da casinha. E o garçom servia como se fosse com aquela madeira que tira a pizza do forno. É Sim. isso que eu vi. Entendeu? Então eu vi um vídeo da criança chegando no colégio da China, né? Que chega e aí tem álcool gel, tira a temperatura. Não sei como vai ser aqui ainda, né? Mas que a gente vai ter que mudar o protocolo, vai ter que mudar, que não vai ser como era, né? Vai ter que mudar. A gente não sabe ainda, a gente está criando protocolo. A gente tem um evento que a Espiridon faz, junto com a Secretaria de Esportes e Lazer e Juventude do Estado, que são jogos estudantis do Estado. Então eu estava conversando até com o nosso parceiro, com o Fernando. A gente vai ter que criar protocolos para ver, só que a gente vai ter que ver como que vai começar as aulas, como que vai ser, para a gente poder ver esses protocolos, né? Então, tem corrida. Já teve uma corrida na Noruega aí. Isso que alguém está perguntando aqui, ó. O Carlos Dias está perguntando. Carlos Dias, se tem alguma cidade no mundo que já tem corrida? Já teve corrida na Noruega. Né? Eu não sei como é que foi a largada. Eu sei até que foi batido o recorde de 5 quilômetros. Mas eu não sei como é os detalhes, eu não sei. Mas teve hoje. Como eu falei, a gente está recebendo muita informação durante o dia todo, em grupos que a gente faz parte. Bombardeado de informações. A gente não sabe se a gente viu a informação no Facebook, no Instagram, ou até se sonhou. Também tem essa situação. Porque é tanta informação que a gente não sabe, entendeu? Tem uma outra pergunta aqui, ó. Runner Dani. João, tem alguma chance da corrida da ponte retornar? Então, o que acontece? A corrida da ponte é uma corrida que ela é a logística é muito difícil, é uma corrida que é muito caro de fazer. Por que é caro? Porque a ponte tem, como eu falei, a pessoa mora em Niterói e quer vir para o Rio, ele não quer nem saber se tem corrida, se não tem. É uma concessão, sim, né? É uma concessão, ele tem o direito de passar ali. E ele não pode ficar 3 horas para atravessar a ponte. Ele até às vezes fica quando tem um acidente, alguma coisa assim. Mas quando a gente fez a corrida da ponte nos 2 anos que a gente fez, a logística de colocar as grades e de tirar as grades, assim, com a turma da ponte que a gente fez e nosso pessoal todo, é absurdamente, entendeu? É um absurdo. Então, tem alguns coordenadores que estão aí no grupo, diretor de prova também que está assistindo. Então, enquanto numa prova normal, que a gente não tem esse tempo todo, não precisa ser tão rápido, a gente tem 2 caminhões, 5 para um trecho, alguma coisa, na ponte a gente tinha 20 caminhões, né, para poder botar as grades. Esse caminhão ficava num ponto em Niterói, esperando, e começava de novo, depois, quando a prova ia passando, recolhendo as grades também. Então, é muito caro, a logística é muito cara, né, para se fazer. Então, tem que ter patrocínio para a gente fazer. Então, o primeiro ano a gente fez o segundo ano também, mas é uma prova que é bem cara de fazer. Mas a gente não descarta de não fazer, não. A gente vai voltar a fazer essa prova com certeza absoluta. Né? A gente tem tanta coisa aí para superar e mais uma superação com certeza. Pois é, por isso que tem aquela história do brasileiro não desiste nunca, né? Não desiste. Até o negócio da maratona. Teve a greve dos caminhoneiros, né? Aí depois teve o negócio da Niemeyer e agora a pandemia. Na greve dos caminhoneiros, cara, a gente deu água em garrafinha que a gente nunca tinha dado. Então, teve problema depois da prova das tampas das garrafas que ficaram uma parte na reserva.
né? E aí os surfistas da reserva reclamaram, depois a gente teve que limpar tudo. Então, cada prova é um aprendizado, né? As medalhas, você imagina que os caminhões que vinham de fora do Rio estavam todos parados nas barreiras dos Isso. piquetes. A gente trouxe as medalhas da Metalvest, lá de Minas, dentro de um ônibus. A gente alugou um ônibus Pra vir de com Minas para cá. segurança, um produtor nosso, que é o Rafael, por sinal está fazendo aniversário hoje, ele foi lá trazer as medalhas. Trouxemos as medalhas todas dentro do ônibus, da fábrica até o aterro, as medalhas foram entregues. E que dentro do ônibus de passageiro, os piqueteiros lá, os grevistas, não estavam revistando o ônibus de passageiro. Então, foi uma das medidas que a gente decidiu em conjunto para trazer. Então, é muita experiência. O livro, cada vez que a gente diz que vai escrever o livro sai mais caro porque o livro vai ser grosso, é muita história, entendeu? É muita história para contar, entendeu? E a gente tinha que entregar a prova. Então, a gente tem fruta na chegada, né? Que é banana prata com tangerina. E esse ano que teve, a gente só conseguiu banana d'água. E a gente teve corredor reclamando. Poxa, mas banana d'água na Não era chegada? banana prata, era banana Olha, d'água. mas garrafinha em vez de ser copinho. Eu falei, olha só, era o que a gente estava podendo entregar, né? A gente tinha copinho em Campos de Jordão. A nosso patrocinador, que é a Minalba, falou, ó, vocês querem vir buscar o copinho em Campos de Jordão? São 10 carretas. E o pessoal estava atacando fogo em carreta. Quanto custa cada carreta? Custa 2 milhões de reais. 10 carretas são 20 milhões. Não dá para trazer água de Campos do Jordão. Vamos beber água de garrafinha daqui. Entendeu? Então, é muita coisa que tem que ser superada. Né? Só quem está organizando sabe, né? Quem só está correndo não tem a mínima ideia. Não, com certeza. No ano passado, a Niemeyer, né? Quando a gente teve a reunião lá no COR, que o coronel do bombeiro falou assim, não, o plano B de vocês tem que ser o plano A, né, que a gente mudou tudo e resolveu fazer para o centro, né, com largada às 5 horas da manhã, essas coisas todas. Bom, eu fui medir o túnel lá, o túnel onde os 10 quilômetros passavam, 11 horas da noite. Né? Eu nunca tinha entrado nem naquele túnel lá, Não, o túnel com a ajuda aquele Marcelo Alencar, o né? Marcelo Alencar que é o maior. Então, o túnel, a gente entrou no túnel, eu e o Sérgio lá do escritório, mais uma turma, a gente entrou no túnel 10 e pouco, foi a hora que fecharam para a gente, a concessionária. A concessionária autorizou a gente entrar depois das 10, fechou o túnel para a gente medir, para poder ter a prova quase na semana seguinte. Né? Então, não era o ideal. A gente já mudou o percurso dos 10 quilômetros, não é o ideal. Mas em 28 dias, para a gente mudar tudo, né? Um percurso que a gente já fazia há 15 anos, mudar para 28 dias, sinceramente, quando acabou a prova, a gente não sabia nem como é que tinha sido. E eu vou ser sincero para você, a gente só teve uma reclamação. Eu achei até que os e-mails estavam caindo em outro lugar. Foi para a caixa de spam. Uma reclamação no corredor perguntando por que em tal lugar não tinha mesa de água nos dois lados. Porque a rua era estreita. Então, não cabia, né? Não cabia. Então é difícil, mas a gente está aí para superar, a gente vai superar mais essa. Está trabalhando direto, a equipe é boa, muita gente trabalhando, entendeu? Muita gente pensando, todo dia. Né? Se tiver a prova, se a gente puder fazer, espero que seja melhor. Que bom, vai ter sim, João. Tenho fé que as coisas vão se ajustar. A gente tem mais 4 minutinhos. As informações que a gente tem com relação à saúde é que a fila do CISREG, lá do sistema, com relação ao setor público, ainda tem gente na espera e tudo, mas deu uma diminuída em relação ao que estava aí há 10 dias, 12 dias. Que a gente chegou a ter mais de 1.000 pessoas na espera por leito, seja enfermaria ou CTI, e hoje a gente tem uma fila de um pouco mais de 100 pessoas, ou seja, já deu uma bela de uma diminuída. E o setor privado já diminuiu muito o número de internações de pessoas com Covid. Claro que a doença está aí, claro que tem gente morrendo, e a gente precisa se cuidar, não pode dar mole.
Só que as informações que chegaram com relação à saúde são que é como se a gente tivesse o pico e, né, agora espero que aos poucos vá arrefecendo devagar. E esperamos que seja assim, para que as coisas possam aos poucos voltar dentro desse novo normal que a gente está aqui aguardando para ver como vai ser. Né? Hoje até eu recebi uma informação cedinho da irmã de um coordenador nosso, que é família, e ele falando, poxa, João, a minha irmã trabalha em 2 hospitais e falou que em um já diminuiu 70% o movimento e no outro diminuiu 60%. Então, esse termômetro é muito bom a gente escutar, porque não é negócio Exato. de televisão, não é o prefeito que falou, é uma pessoa que está trabalhando lá na frente. Lá, tá na ponta ali, né? Tá no combate ponta, direto ali. Viu várias pessoas falecerem na mão e tudo. E ela falou isso hoje para esse meu coordenador. E ele me falou cedo, olha, minha irmã falou isso, isso, isso. Falei, poxa, que notícia boa a gente saber. Né? Então, é muito legal saber disso, é muito bom. Né? E a gente está torcendo, é o que eu estou falando. Eu acho que todo mundo só vai ficar tranquilo quando tiver uma vacina, que eu acho também que é muito cientista no mundo todo pensando ao mesmo tempo, que não é uma doença, é uma doença que parou o mundo todo, não é outra doença que as pessoas às vezes convivem, que são doenças graves, mas que as pessoas convivem, mas que a economia não para. Então, que às vezes pode ter até que não tem interesse de descobrirem nada puro, só que amigo, a gente tem que descobrir, tem que ter a vacina. Então, eu acho que é muito cientista no mundo todo pensando ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu acho que é por aí e a gente tem que fazer a nossa parte. É usar máscara, é tomar cuidado, é lavar a mão, né? Não ter aglomeração, sabe? Treinar se cuidar, dentro exatamente. Cumprir os protocolos que vão ter que ser os protocolos da nossa nova realidade. Isso aí, disso então, ninguém vai poder fugir. No Japão, você vê as pessoas, né? Eu sempre vi os japoneses de máscara, né? Há vários anos, várias coisas. Sim. Os japoneses é um a gente vê várias máscara. Várias reportagens, Japão, China, lá para aqueles lados de lá, as pessoas já estão acostumadas com isso, né? Eu falo, pô, esses caras são meio frescos nessa situação, mas a verdade tá aí, a gente usando. A gente até vai falar, a gente fez uma campanha, eu vou falar rápido sobre isso. Claro, a gente tem um minuto e meio, João, para fechar. A maratona, junto com o Upper Hill, que é um outro evento da X3M, a gente pegou as camisas que estavam sobrando no nossos galpões, tipo 22 mil camisas, e junto com o Senai C-Ticket, a gente está produzindo máscara. Então, a gente vai ter em torno de 40 mil máscaras para doar. Então, a gente vai doar para Sete Rios, vai doar para Conlurb, vai doar para a Superintendência da Zona Sul, da Delegacia, Bombeiro, a gente vai doar para as ONGs que a gente apoia. Então, a gente está fazendo esse trabalho com doação de camisas que eram camisas antigas, né? Não são camisas velhas, são camisas antigas, né? De outros anos que a gente não pode comercializar. E a gente pediu autorização ao patrocinador e a gente está descaracterizando as camisas e fazendo isso. Então, é uma iniciativa assim, que eu estou muito satisfeito. Né? A gente, com esse apoio do Senai C-Ticket, a gente está conseguindo. E a X3M e a Dream Spiridon, a gente está conseguindo fazer isso. Então, eu acredito que até essa semana, no máximo segunda-feira que vem, a gente já faça a primeira entrega para Sete Rios de parte. Né? E as máscaras estão muito bonitas, estão muito legais. E aí a gente começa a fazer essas entregas aí, os órgãos vão buscar no nosso galpão, onde a gente vai fazer. Então, isso é uma das coisas que a gente está deixando de legado aí para a cidade. Né? Ninguém pediu, não, a gente que resolveu fazer. Né? É isso, João. Bom, o Instagram vai me cortar aqui em 20 segundos, então eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Acho que foi ótimo você contar as histórias e todo mundo entender o quanto é difícil. E só pessoas competentes podem estar à frente disso aí, tá? Parabéns. Beleza, a Rafael. você, Pai Spiridon. Obrigado aí, tá bom? Obrigado pelo convite e obrigado a todos que estão assistindo e que ajudam a gente a fazer essa prova maravilhosa. Abraço. Valeu. Abraço.